Oi, dona Nilma. Boa noite. Bom, hoje vai ser o penúltimo encontro nosso sobre a cultura. A iniciação, formação de Nome Rito, nós estamos falando em cultura. Então, na próxima temporada, nós vamos entrar em Jorei. Tá? Vou pegar um livro sobre Jorei e um filme sobre Jorei. Jorei? Cultura é Jorei. Filme sobre Jorei. E hoje, então, com o penúltimo encontro nosso, nós vamos falar sobre inteligência, talento e criatividade. Inteligência, talento e criatividade. Porque às vezes a pessoa tem. Esse negócio mistura muito, né? A pessoa, não, você tem talento, mas pode ser que você não tenha, não seja muito inteligente, pouco criativo. E também é o contrário das coisas aqui. Bom, como funciona a nossa mente? A neurobiologia, a investigação sobre inteligência e as chamadas ciências cognitivas fazem parte das ciências mais bem-sucedidas dos últimos tempos, de forma que, pouco a pouco, vai sendo formada uma imagem realista de modo como a nossa inteligência funciona. A ideia principal que tem sido propagada é a de que nosso cérebro é um sistema fechado. Assim como o formigueiro não é simplesmente um conjunto de formigas, e assim como um texto não é a mera soma das palavras nele contidas, a qualidade central do cérebro não pode ser explicada com base nas qualidades de seus componentes. Por isso que existe sempre o espírito em todas as coisas. Senão o camarada acaba não entendendo. Né? Se olhar só do ponto de vista materialista, não dá esse todo. Né? A gente pensar que o homem, o que é? O homem é um conjunto de tantos músculos, tantos ossos, tantos não sei o quê, quantos litros de sangue, que não sei o quê, quantos neurônios. É isso que vai dizer que é você? Não. De modo semelhante, o neurobiologista Marvin Minsky, em seu livro Mentapolis, comparou o cérebro a uma repartição pública, na qual há os mais diversos tipos de departamentos, chefias, estruturas e instâncias. Né? Quer dizer, é assim que eles se movimentam. Né? Bom, vou falar sobre a inteligência e o quociente da inteligência. O fato de o cérebro dedicar a maior parte da sua atividade à observação de si próprio sugere a ideia de que a inteligência tem algo a ver com uma boa memória. Somente aquele que dispuser de uma extraordinária capacidade de armazenamento de memória poderá oferecer ao seu cérebro algo para o seu processamento interno. Processar no vazio é difícil. Difícil, é impossível, né? Por isso que nós vamos fazer os minutos culturais a partir do dia 11. Tá? Por que razão? Nós vamos botar dados culturais para você ficar. Aí, depois de posse daquilo, o que é que a gente faz? Aí começa sempre trabalhando com. O Sama fala isso aqui, sobre esse assunto, sobre esse tópico, ele fala isso, entendeu? Aí você pode falar, Meixo, em cima de alguma coisa, senão fica em cima do nada, entendeu? É difícil. Bom, de fato, um grande número de pesquisadores constatou que todas as crianças superdotadas investigadas por eles possuíam uma memória extraordinariamente desenvolvida, o que é igualmente válido para os jogadores de xadrez, os matemáticos, os compositores e os virtuosos do violino. Tem pessoas que eu admirava, invejava, para ser melhor, o tamanho de memória que a pessoa tem. É incrível, eu não tenho essa memória toda. Tem alguma, mas não tenho igual a pessoas que eu conheci. Lembra do Constantino? Constantino, da matemática, cara. Não, eu lembro dele, mas não lembro. Nossa Senhora, o cara tinha uma memória danada. Não presenciei nenhum episódio de memória dele.
Naturalmente, a pesquisa dos dotes extraordinários conduziu a terríveis controvérsias. Uma das primeiras foi desencadeada pelas investigações do médico e criminologista italiano Cesare Lombroso. Nasceu em 1836 e faleceu em 1909. Que em seu livro Gênio e Folia, quer dizer, Genialidade e Loucura, defendeu, em 1864, ele defendeu a tese de haver uma conexão entre a genialidade e a loucura. Pensa nisso. Claro que foi contestado, mas ele pensou nisso. Essa tese foi combatida por pesquisadores americanos que, mais sensatos, esforçaram-se para determinar quais são os fatores que compõem a inteligência e então poder medi-la a partir de tais fatores. Quando foi feito isso, o resultado disso foi o QI, o chamado quociente de inteligência. Ele parte de um valor médio de 100. Acima é uma situação que o cara é muito inteligente, é um superdotado. Se ficar abaixo, já é meio débil mental, ficar muito mais lá abaixo. Bom, a curva de distribuição é exatamente simétrica, por isso também se fala em curva de sino. Quem estuda matemática sabe disso. Expressão adotada no título de um dos livros mais polêmicos sobre o caráter hereditário dos dotes mentais, escritos por Murray e Hermstein. O quociente de inteligência é aferido submetendo-se a pessoa investigada a diversos tipos de tarefas. Ordenar conceitos, completar séries numéricas, compor figuras geométricas, decorar lista de palavras, mudar mentalmente a posição de alguns corpos, tal. Então, o teste padrão é o de Binet-Simon. Quem obtiver um valor de 130 pontos, por exemplo, é considerado extraordinariamente dotado. Com 140 pontos, a pessoa já se encontra no limiar da genialidade. A fim de livrar tudo isso do caráter dramático e evitar o complexo do gênio louco. Hoje se prefere falar em pessoas superdotadas. Você pega um maluco, você pensa que ele vai ter mais de 100? Não, está lá embaixo. Então não tem essa relação de gênio com loucura. A ideia de proximidade entre genialidade e loucura já foi empiricamente refutada nos anos 20. O pesquisador americano Terman foi o primeiro a realizar uma longa pesquisa com pessoas superdotadas que possuíam um QI acima de 140. Tal pesquisa comprovou que a maioria das pessoas superdotadas eram, em média, pessoas mais preparadas para a vida, psicamente estáveis e até mesmo fisicamente mais saudáveis do que as que tinham um QI médio. De certo modo, isso fez do gênio uma pessoa normal e libertou a genialidade de sua aura elitista. Ainda assim, o QI continua sendo um assunto polêmico. A descoberta de que o QI é grande parte algo inato provocou reações especialmente violentas e acaloradas. Mas por que razão? Como é que vai fazer a educação? Aí você vai poder melhorar o sujeito? Não, isso é uma coisa inata. Ele nasceu com aquilo. Ah, mas o outro que não nasceu, aí se eu der bastante educação com ele, vai chegar lá. Não chega. Entendeu como é que é? Então aí causa revolta em quem? Em quem é burro. O cara fica revoltado. Mas quem é a culpa que você é burro, cara? Ou então o cara fica usando uma inteligência ardilosa, calculista, para suprir as coisas. Mas quem é inteligente percebe que ele está fazendo isso. Agora, quem é igual, não percebe. O Lula não foi 2 vezes candidato, não botou lá o poste dele, não sei o quê? Botou, pô. Porque o povo brasileiro é idiota. Então é fácil ludibriar ele. Porque não está no nível, talvez o Lula esteja no nível 40, por exemplo, aí o cara está no nível 30, 20. Opa, aquele é o Deus para ele, Bom, você vê que teve uma hora que o camarada, um dos que defendia isso, ele foi agredido. Ele foi dar uma conferência e mostrando isso, o pessoal agrediu ele. Pensa nessa universidade. A universidade que está cheia de débil mental.
fica passando ali, mas aí fica ali, aí fica lá naquele, já viu? Uma vez mostrou aqueles DCE, aquelas coisas, nego só fumando, maconha, essas coisas todas. Pô, cara, não dá para ficar, é difícil. Então, esse sujeito que foi agredido, né, ele havia se baseado, entre outras coisas, no resultado das investigações que um tal de Burt fez, e foi um pioneiro na avaliação da inteligência, no estudo dos gêmeos. Observou que em gêmeos univitelinos que cresceram separados e que tinham, portanto, a mesma carga genética, mas nasceram separados, um para um lugar, outro para o outro. O QI era o mesmo, olha só, apesar de terem sido criados em ambientes e meios sociais diferentes. A rejeição a essas conclusões foi tão grande que esse tal de Burge foi acusado de ter falsificado os dados. E mesmo depois de ter sido comprovado que não houve essa falsificação, tal rejeição não arrefeceu. Tudo isso voltou a se repetir quando foi publicado, mencionado o livro A Curva do Sino, e que pesquisava a distribuição demográfica da inteligência. Foi expulso da Sociedade Alemã de Antropologia. Coisa complicada isso, né? Então, num certo sentido, toma cuidado, porque daqui a pouco você vai me chamar de coisa que eu não sou. Num certo sentido, por que o nazismo não estava certo? Não para matar, nem para fazer isso, não é o que eu estou dizendo, não. Mas ver, você só troca as palavras, talvez não precisa falar raças perfeitas, não é isso, raças melhoradas, não. E aqueles que têm QI maior? Essas pessoas deviam receber um tratamento diferenciado, não para si, mas para ser uma pessoa com capacidade de produzir melhores coisas para a sociedade. Entendeu? Não tem que ficar dando tudo para todo mundo é igual. Não, não existe isso, cara. A educação tem que ser a mesma. Não tem que ser a mesma. De jeito nenhum. Não se equivoque, cara. As pessoas não são iguais. Aceitem isso. Não adianta dizer que você vai botar o cara lá, que aí o cara vai se transformar, que vai virar um gênio. Não vira. É a mesma coisa, quem tem um nível espiritual, sei lá, 30, você acha que o camarada vai passar para ter 40, 50, 60 de repente? Não, para ganhar um nível espiritual é muita coisa. Então a mesma coisa acontece. Porque isso aí está relacionado, pô. Por que o cara nasce com uma genética desse? Porque espiritualmente ele está assim. É isso aí, né? Bom, com isso cumpria-se de modo irônico a profecia feita pelo crítico social, que ele falou no ensaio Tópico Satírico, né? Cuja história se passa. Cuja história se passa no ano de 2033. Jung havia escrito o ensaio durante o debate em torno da introdução da escola integrada, onde descrevia o desenvolvimento da sociedade em direção à meritocracia, o governo dos mais dotados. Tem que ser, não tem? Você acha que quem deve governar o país é um débil mental? Não. Um maluco? Pô, não pode ser, cara. Pô, deixaram o Lula e aquela outra besta ali, Dilma. Arrasaram o país, pô. Não é? Eles vão dar desculpa para tudo, mas não, é incapacidade mesmo. E quando eles pensam, piora a situação. E se ele pensar, meu amigo, não deixa ele pensar, não. Se ele pensar, vai ser um problema sério. E aí vai querer tomar atitude. Vai querer tomar atitude? Caramba. Burro tomando atitude é um problema sério. Eu falava de uma pessoa que eu não posso falar agora aqui, ele dizia assim, ainda bem que ele não quer nada. O dia que ele querer alguma coisa, vai ser uma desgraça. O dia que ele quiser alguma coisa. O dia que ele quiser alguma coisa, vai ser uma desgraça. E foi, né? Bom, no cenário escrito por ele, primeiro os socialistas lutavam pelo livre desenvolvimento dos talentos. Lembra que nós estamos falando sobre inteligência, talento e criatividade. Então,
No cenário descrito por ele, primeiro os socialistas lutavam pelo livre desenvolvimento dos talentos, quebrando as barreiras impostas pela classe social e auxiliando assim as pessoas talentosas oriundas da classe operária. Tudo bem. Mais adiante. Mas então vinham horrorizadas que os mais inteligentes abandonavam as classes inferiores, o pessoal da classe pobre. Quando se vê numa situação melhor, eles abandonam o local que ele mora, faz aquilo tudo, para ascender aqui a elite. Tanto é que tem uns camaradas assim, não são inteligentes mais não, tipo Caetano Veloso, Chico Buarque, nada não. Dizem que é intelectual, porra nenhuma, não é nada disso, entendeu? Mas você vê, eles acendem um pouquinho, duvido. Todo mundo manda, né? Até mandaram aquela Glaze Hoffman, vai lá para Cuba, não foi isso? Eles vão para Cuba? Não. Querem ter apartamento lá em Paris, né? Miami. O triunfo definitivo do princípio segundo o qual o sucesso profissional está baseado somente na formação e no talento pessoal, acabou por dividir a sociedade em duas classes: a inferior dos tolos e o superior dos dotados. Desse modo, os socialistas trocaram de lado e adotaram o princípio do caminho livre para os mais capazes. Quando então, na classe superior dos dotados, surgiu a ideia de voltar a assegurar a sua posição privilegiada por meio da hereditariedade, a insatisfação coletiva dos menos capacitados, insatisfeitos, deu lugar aqui a uma revolta. É isso que eles sabem fazer. Eles vão fazer o quê, cara? Vão reivindicar o quê? Não são tão dotados, cara. Porra, então, fazer o quê, cara? Claro, tem que continuar estudando, tem que fazer um monte de coisa, mas não pode querer ascender muito rápido, não dá para fazer isso. Assim, no começo do século XXI, ocorreu uma revolução antimeritocrática a que sucumbiu o próprio autor, conforme comunica com pesar. Bom, Lula nunca poderia ter sido presidente do país. Nunca. Nunca. No entanto, porque sabe uma coisa? Eu não vou falar nem de inteligência. Um cara com determinadas condições, ele não tem a capacidade de aguentar alguma coisa que exige uma moral muito grande dele. Ele não tem essa moral. Entendeu? Às vezes qualquer vagabundinho aí, por exemplo, o negócio é o seguinte, eu te dou 100zinho aí, tu me alivia nisso ou naquilo, não quero especificar nada, qualquer coisa. Você me alivia, aí tu pega 100zinho dele. Tem gente que não vota por 50 reais. Então, por quê? Deram uma arma para ele, que é o título, ele então quer comercializar aquilo. Fazer isso, usar a inteligência ardilosa para ganhar algum dinheiro, ele consegue fazer. O que boa parte dessas pessoas, quando perdem emprego, não sei o quê, eles vão fazer o quê? Eles vão fazer comércio. Vai vender coisa roubada, vai fazer isso. Né? É só isso que sabe fazer. Porque a moral deles não tem moral. O Lula nunca poderia, ele não tem moral para chegar a um cargo muito alto. Ele vai se corromper, cara. Nossa Senhora. No entanto, a democracia não supõe a igualdade das pessoas, mas ignora. Olha, no entanto, a democracia não supõe a igualdade das pessoas, mas ignora a sua desigualdade. Ela não nega que existem diferenças de sexo, origem, cor de pele, religião e capacidade. Admite isso tudo. Mas assume uma postura de indiferença diante dessas desigualdades. Justamente pelo fato de a política desconsiderar todas as diferenças naturais entre os indivíduos, tais diferenças podem ser aproveitadas em outra parte. Por exemplo, a família se funda na diferença existente entre homem e mulher. Por isso, o fato de as mulheres preferirem casar-se com homens não constitui nenhuma discriminação. Daqui a pouco vai ser discriminação. Mulher quer casar com um homem. Que história é essa, pô? Está discriminando as mulheres, pô? Esses idiotas, não quero nem falar isso, que me dá uma raiva danada. Assim, o sistema de formação profissional aproveita as diferenças existentes entre as capacidades do indivíduo. Esses aí sabem aproveitar. Bota numa empresa só, que não seja do governo, é claro. Né? Que aí vem votinho, aquelas coisas, aquela maracutaia.
Mas se for numa empresa de. O cara quer saber quem tem inteligência, talento para desenvolver as fábricas, lá o que seja. Bom, vamos falar então sobre a inteligência múltipla e a criatividade. Há cada vez menos razão para ressentimentos contra os indivíduos altamente capacitados. Param com isso. Aceite que você é menor do que ele em termos intelectuais. Pois nesse interim, pô, isso é o que está acontecendo. Acontece até na nossa igreja, cara. Né? O cara quer. Não, aí os caras querem ser mais baba-ovo, aí consegue alguma coisinha, mas não é para estar lá, cara. Pois nesse interim também ocorreu uma mudança na pesquisa dos talentos pessoais e da inteligência. O QI perdeu seu caráter monolítico, decompondo-se em diferentes componentes de inteligência que são considerados absolutamente independentes uns dos outros. Né? Mas, hoje a gente pode distinguir formas específicas de inteligência. Né? A pessoal, que é a capacidade de entender outras pessoas. A corporal cinética, que é difícil para burro também, capacidade de coordenar os movimentos. Quando eu passo ali pela rua de carro, né, eu olho aquele pessoal, o sinal para, aquele pessoal fica pegando 3, 4, 5 coisas, joga para o alto, joga não sei o quê, e não perde aquele negócio, cara. Pô, acho que eu nem com um eu consigo ficar fazendo, pô. Se eu botar 12, acho que eu já misturo minha estação toda, imagina 3. Não consigo nunca, isso vai demorar anos. A outra inteligência, a linguística, a lógico-matemática, a espacial também é outra dificuldade, não é tão fácil assim. A minha esposa fica vendo aqueles programinha, né? Ela sabe como é que é esse negócio de decoração, dessas coisas. O cara tem que ter uma noção espacial muito grande. Ele, às vezes, não faz conta nenhuma, mas ele olha o negócio, pronto, já viu onde pode botar uma coisa, pode botar outra. Isso é inteligência, meu amigo. Não vai. Né? A capacidade de construir e manipular na mente imagens virtuais de objetos. Por exemplo, quando eu estudava geometria descritiva, era um oê para mim, cara. Não é fácil, não. E, finalmente, também tem inteligência musical também. Né? Bom, o isolamento ou distinção exata dessas 6 formas fundamentais de inteligência é o resultado de uma enorme quantidade de testes e complexas investigações. Aqui não foi citado, mas ainda pode ser falado de inteligência emocional. É outra que já está na onda aí, entendeu? Está muito. Muito. Porque tem gente que tem capacidade muito grande de, vamos dizer, de produzir coisas, mas na hora de relacionamento, que é preciso da inteligência emocional, ele não tem. Às vezes a gente vê muito no meio do magistério. O cara é uma sumidade em conhecimento, mas no trato de lidar com uma gestão de turma ele não consegue. Não tem. Pode ser um capaz nesse sentido. Né? É. Bom, entre estas, a pesquisa de lesões cerebrais, nas quais ficou demonstrado, por exemplo, que embora a inteligência linguística tenha sido em grande parte destruída, o que acontece do lado direito é uma coisa, do lado esquerdo é outra, a inteligência musical permaneceu absolutamente intacta. Entendeu como é que é? Então, dependendo da área do cérebro que foi afetada, né? Então, não, isso é tão visível quando o cara tem um AVC, qualquer coisa desse tipo, o que acontece? Se a coisa correu para o lado direito, o lado esquerdo dele fica, né, paralisado e tal. Bom, se inventou, né, um menino prodígio, né, ele inventou a datiloscopia, ou seja, o processo de identificação de criminosos por meio de impressões digitais. Foi um garoto prodígio que fez isso. Né? Ó, com apenas 2 anos e meio de idade, esse garoto já conseguia ler o livro Texto para Pegar a Mosca. Entre os 6 e 7, montou uma coleção sistemática de insetos e minerais. Aos 8, frequentava as aulas preparadas para alunos de 14 e 15 anos. Aos 15, foi admitido como estudante de medicina. De acordo com o índice padrão de inteligência, a idade mental para cada uma dessas atividades, ele tinha um QI próximo de 200. Vai brincar, porque vivia no mundo da matemática, né? Pô, em cada pessoa tinha um cara que era muito esquisito, né? Esqueci até o nome dele. E ele é gozado, a profissão dele era ser aluno.
todo lugar que eu ia para fazer, quando eu fiz mestrado, doutorado, lá estava o mesmo cara. E ele ficava assim, o cara estava falando, dando aula lá, daqui a pouco ele estava já se adiantando, não sei o quê. Eu, pô, caramba, esse cara não sei de onde, ele veio do outro, veio do outro planeta, entendeu? Bom, quando alguém leu a biografia desse sujeito, bom, após um procedimento bastante complicado, foi selecionado 300 homens e mulheres célebres e submeteu aos testes de 3 psicólogos independentes. O resultado foi uma lista de classificação de 300 biografias gênios da história mundial. Quer dizer, o cara analisou, os 3 psicólogos analisaram essas pessoas. Você sabe quem é que ganhou? Foi um... Vocês vão conhecer ele cada vez mais. John Sturtier Mill. Né? Depois foi o Goethe. Depois foi o Leibniz. Em 6º lugar, por exemplo, tem o Bentham. Em 7º, o Pascal. O Schiller está em 8º. Né? Vai por aí afora. Em relação à juventude do primeiro colocado da lista, que é John Stuart Mill, 1806 a 1873, temos um conhecimento bastante preciso graças à sua autobiografia. Olha só. Aos 3 anos de idade, leu as fábulas de Esopo, no original. Em seguida, leu do grego chamado Xenófone Anabase. Bem também leu Heródoto, Diógenes, Laércio, Luciano e Sócrates. Aos 7 anos, leu os primeiros diálogos de Platão. E, sob a supervisão de seu pai, iniciou os estudos da aritmética. Para descansar, lia a tradução inglesa de Plutarco, quer dizer, lia a história da Inglaterra. A história da Inglaterra era escrita por Homer. Quando tinha 8 anos, começou a ensinar latim a seus irmãos mais novos. E assim leu Virgílio, Tito Livre, Ovídio, Terêncio, Cícero, Horácio, Salustio e Ático, prosseguindo ao mesmo tempo com os estudos dos clássicos gregos, como Aristófanes, Tucídides, Demóstenes, Esquino, Lísias, Deócrito, vai por aí fora, Aristóteles. Seu interesse principal era a história, de forma que, a título da diversão útil, escreveu uma história da Holanda, e, entre outra, da organização política de Roma. Embora tenha lido Shakespeare, Milton, sua leitura não se concentrava no âmbito da literatura. E seus contemporâneos só mencionam a Walter Scott, sua grande diversão de infância era, segundo ele, a ciência experimental. Aos 12 anos, iniciou o estudo da lógica e da filosofia. Aos 13, já tinha concluído um curso completo de economia política. Seu pai era amigo dos economistas Adam Smith e David Ricardo. Mas antes mesmo que John Stuart pudesse ler os trabalhos desses economistas, teve de reproduzir por escrito de forma clara e precisa a lição que seu pai lhe ensinava em seus passeios diários. Somente então pôde ler Ricardo Smith e, seguindo a opinião do primeiro, que foi Ricardo, ele refutou as ideias do segundo, que era o Smith, por serem estas supostamente superficiais. Aos 14 anos, viajou para Montpellier, onde estudou química, zoologia, matemática, lógica e metafísica. Após seu regresso, tornou-se um adepto de Jeremy Bentham, que é aquele que está em 6º lugar de inteligência. Olha só. Então, você já vê que ele já procurou um cara de alto nível. Isso acontece muito. E fundou, conjuntamente com seu pai, o Jornal Radical, cuja influência tornou-se um dos intelectuais mais importantes da Inglaterra. A superioridade de sua inteligência também se manifesta no fato de ele ter sido o autor de um dos primeiros livros sobre o movimento feminista. É um título que ele chama-se A Submissão das Mulheres, que foi escrito datado em 1869. Não obstante, a maioria dos pesquisadores concorda em um ponto: a inteligência não é tudo. Também é preciso ter criatividade. Meus amigos, isso eu posso falar de cadeira mesmo, porque o que eu mais vi na minha vida foi isso.
assim, desde alunos, meus alunos, ou enquanto meus amigos alunos, entendeu? Eu já vi isso de várias maneiras. Olha, fazer listinha de exercício, fazer provinha, ganhar nota 10, não sei o quê, e você achar o cara é inteligente. Mas na hora que vai fazer uma simples monografia, tese de doutorado, nem pensar. Essas pessoas, às vezes, não têm criatividade. Eles são pau-mandados. Se você manda ele fazer uma coisa, ele faz. Agora, para ele criar alguma coisa, é difícil. Então, vamos dar esse último ponto sobre a criatividade, né? É o seguinte. Por fazer diferenciação entre criatividade e inteligência, distingue-se o pensamento convergente do divergente. O pensamento convergente está relacionado a informações novas, que se interligam a conteúdos já conhecidos do saber. O divergente está relacionado a informações novas que são amplamente independentes das já conhecidas. Por conseguinte, o que é examinado no teste de inteligência é o pensamento convergente. É como se ele tem um oceano de coisas que ele conhece. Então, ele só faz o quê? A ligação de uma coisa com a outra, entendeu? Aí ele vai adiante. Mas aqueles que não têm nenhuma base, nada, ele vai e pega e forma uma coisa nova. Tipo, tese de doutorado é isso. Você tem que fazer algo inédito. Aí brancou. Entendeu como é que é? O primeiro, existe uma resposta correta. Já no caso seguinte, muitas respostas podem ser possíveis. Isso é o que mais acontece. Essas provinhas assim que são dadas de múltipla escolha, qualquer coisa, é como, quer ver? Estou fazendo um exemplo assim, bem grosseiro, porque isso já pega um monte de gente, seja assim. Não é preto, o cara é branco. Não, porra, cara, tem cinza, tem vermelho, tem azul, tem um monte de coisa. Entendeu como é que é? O cara, pum, pum. A resposta está correta? Tá. Isso não é preto, é branco. É assim, é uma das possibilidades, mas pode ser um monte de outras. Entendeu? Por conseguinte, o que é examinado no teste de inteligência é o pensamento convergente, né? Ao passo que o pensamento divergente é a base da criatividade. Né? O primeiro, existe uma resposta correta, já tal. Bom, o modo como as ideias podem ser desenvolvidas, né? Está escrito num livro chamado Discernimento e Ponto de Vista. E o outro também, que é o Ato da Criação. Sua teoria é bem mais elucidada a partir do exemplo utilizado por ele mesmo. O tirano de Siracusa tinha recebido uma coroa de ouro de presente. Hein? Olha só. Porém, como todo tirano, era desconfiado e ficou com receio de que pudesse tratar-se de uma liga de ouro e prata. Não era só ouro. Para assegurar-se da autenticidade do material, incumbiu o famoso Arquimedes de aferir se realmente era feita de ouro puro. Evidentemente, Arquimedes conhecia os pesos específicos do ouro e da prata, mas apenas isso de nada lhe servia se não soubesse o volume da coroa, a partir do qual pudesse aferir se seu peso era ou não menor do que o de uma coroa de puro ouro. Contudo, como poderia medir o volume de um objeto tão irregular? Era impossível. Olha como é que ele conseguiu. Quem dera ele pudesse derreter a coroa e vertê-la num cadinho de medição. Aí matava, mas ele não podia fazer isso com a coroa, não é dele. E, em pensamento, fazia várias essas operações, imaginava o quanto do cadinho a coroa derretendo iria encher. Ainda concentrado nesse problema, Arquimedes entrou em sua banheira. Aí foi o negócio, olha só. Nesse momento, deu-se conta que o nível de água se elevava na medida em que emergia seu corpo na banheira. Exclamou então Eureka e pulou para fora da água. Tinha encontrado a solução. Não era preciso derreter a coroa. O volume de água deslocada era igual ao volume do objeto nela imerso. Pronto. Na cabeça de Arquimedes, dois contextos até então separados tinham repetidamente se associado graças a um elemento comum. Vai por aí fora, né? Bom, uma vez que os indivíduos criativos são capazes de combinar até mesmo o que para os menos dotados é extremamente contraditório,
Não se deixe irritar com as opiniões desfavoráveis e julgamentos opostos. As pessoas também costumam pensar o contrário das suas próprias opiniões, considerando-se igualmente aceitável. Ele tem, que a gente chama no nível piagetiano, é reversibilidade. Tem gente que não tem reversibilidade. O pensamento dele só sai, não entra. Então, quanto pior for isso, ele vai se tornando cada vez mais egocêntrico. Entendeu? Bom, então as pessoas também costumam pensar o contrário sobre o dom. Frequentemente pensam em direções opostas e são capazes de deixar em aberto o julgamento final. As ambivalências, contradições e complexidades não intimidam os indivíduos criativos, mas sim lhes servem de estímulo. A melhor coisa que você vê é quando as coisas estão em contradição, você tem que matar esse problema. Qual é o problema? Aí começa a pensar. Pô. Agora, o cara que não é criativo, cara, não vê contradição, ele sai correndo. Né? Eles são os opostos dos fanáticos, que entram em pânico quando deparam com complexidade e demasia. Esse é o tipo dos petistas. E por essa razão são propensos a simplificações exageradas. O petista exagera na simplificação. São capazes de tudo. Capazes de tudo. Mas, fora isso, de absolutamente nada. Do ponto de vista estrutural, criatividade, humor e gosto por analogias e metáforas têm, portanto, uma relação de parentesco. Todas têm sua raiz no mesmo pensamento dissociativo, que também recebe claras contribuições de tendência, né, o que se chama de pensamento lateral, em oposição ao pensamento vertical. A ele pertence a receptividade para ideias fortuitas e casuais, a tendência a saltar de um nível de pensamento a outro, uma predileção pelas soluções mais impossíveis e a capacidade de encontrar novos problemas. Inteligência, essa aqui, ó, vertical, tem que tomar cuidado, porque se ela vier uma inteligência divina, tudo ótimo. Quando não vem, vira tirania, vira autoritarismo, entendeu? Para encerrar, então, se as metáforas são resultado de lampejo dissociativo, a própria criatividade também é caracterizada, né, no ato da criação. São gerados filhos. Nesse ponto, os teólogos fizeram um grande esforço para eliminar do conceito o seu caráter sexual, relacionando a Deus Criador. Desse modo, foi de Deus que o artista herdou a criatividade. Assim como Deus criou o mundo, o artista cria o seu. Ambos são, pois, né, ambos são o quê? Pais e autores de suas criações. E quem cria a si próprio é o quê? É culto. Acho que deu uma ideia, né? Amanhã nós vamos começar a falar sobre o quê? O último ponto sobre a cultura. O que não convém saber. O que não convém saber. E dá dor de sobremesa, o saber reflexivo. Certo? Tá aí Rodrigo Maia, João Carlos, Márcio Ferreira, Ana Luísa, Dona Nilma. Vamos lá. Alguém quer fazer alguma consideração? Vou aguardando aí que Minutos Culturais vem aí, cara. Vão ser coisas mais curtas. Bom, pelo visto, acho que não tem, né? Certo? Quer fazer alguma questão? Não. Amanhã a gente encerra a cultura. Aí eu vou fazer essa viagem. Uns 5 dias, mais ou menos, né? Aí, acho que é quarta-feira que eu retomo. Se hoje é quarta, daqui a uma semana que eu vou retomar. Mas amanhã ainda tem mais esse ultimazinho. Vale a pena, hein? Dá umas piadas aí. Tá bom? Então, boa noite a todos. Boa noite, Regina Maria. Cardoso Freitas. Chegou agora. Não, ela deu boa noite agora. Agora, Ela chegou agora, então, tá não bom. sei.
Tá legal. Até logo. Obrigado a todos pela presença. Tá?